Olá, começa agora o Papo.com. Nosso atual presidente da República tem apenas 7% de aprovação do eleitorado, enquanto sua antecessora tinha 10%. Hoje, o Papo.com vai falar sobre a atual situação política no Brasil. A renovação política seria uma solução? Para falar sobre esta dúvida, convidamos o presidente da Juventude Socialista do PDT, Gabriel Cassiano. Olá, Gabriel. Obrigado pela presença. Obrigado, Alain. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de política com estudantes universitários, coisa que eu também sou, e estou à disposição para as perguntas. Muito bem. Vou começar falando sobre o Renova Brasil. Fale um pouco para a gente sobre o que é. Bom, o Renova é uma iniciativa da sociedade civil, formulada por alguns empresários, alguns intelectuais, artistas, cientistas políticos, com o objetivo da renovação política. Ou seja, eles idealizaram uma escola de formação para novas lideranças políticas, para preparar essas lideranças para os desafios, os enfrentamentos que elas vão ter eventualmente, caso elas venham assumir algum cargo público. O diagnóstico, basicamente, era de que as lideranças políticas tinham um despreparo muito grande. Muitas das vezes elas não sabiam como manejar a máquina pública, como administrar, fazer projeto de lei, emenda, enfim. Elas não têm muito essa noção. Então o Renova entra muito disso. Lá, por exemplo, a gente tem alguns processos de formação, tanto de teoria geral do Estado, noções de administração pública, economia, enfim, as mais variadas matérias, com o intuito de renovar e preparar essas novas lideranças que têm o objetivo integral de renovação, tanto que nenhuma das lideranças, nenhum dos bolsistas do Renova puderam ter mandato, ocupado algum mandato parlamentar ou no executivo antes. Então, com esse objetivo justamente de renovar os quadros políticos do país, preparando, sempre preparando, focado na formação de cada um deles. Entendi. E como essa ideia surgiu e com quem surgiu a ideia do Renova? Bom, um dos principais idealizadores foi o Eduardo Mufarege, um empresário brasileiro, que ele, a partir de conversas que ele tinha com alguns cientistas políticos, alguns amigos, colegas, artistas, também a gente tem a Isabela Matar, que também foi uma das grandes propulsoras no início do projeto, discutindo, porque eles tinham a ciência de que essas grandes lideranças políticas da renovação, novas, que nunca tiveram nenhuma história ou nunca tiveram nenhum parente próximo assim que pudesse impulsionar elas na política, elas precisavam de alguma ajuda para essa primeira etapa, que é a entrada na política. Como? Através de uma formação intensa, uma formação de diversas áreas que os administradores públicos precisam trabalhar e também com uma ajuda, principalmente no que tange à mídia, porque o Renova Brasil, para minha felicidade, para a felicidade de todos, está conseguindo ter uma exposição muito grande na mídia. Então isso tem sido muito bom, porque é uma espécie de divulgação, uma propulsão para essas novas lideranças. E como que chegou até você? E o que te fez querer participar dela? Eu sempre gostei de política, Eu gosto de política desde a minha infância, sempre quis seguir essa carreira política e eu descobri o Renova pela internet. Pela internet eu vi que eles abririam um processo seletivo para uma primeira turma e decidi entrar. Perdão. Entendi. E você acredita que o Renova te dá uma boa base, não só para você, como para os outros também, para seguir um bom caminho na política e honrar o povo brasileiro? Com certeza. Todos ali, ao que me parece, têm um grande compromisso com o interesse público, têm um grande compromisso com a renovação da política, têm um grande compromisso com novas práticas políticas. O que dá para perceber é que todos os bolsistas ali, apesar das divergências ideológicas, das diferenças eventualmente de qual deve ser o papel do Estado, de qual o tamanho do Estado na economia, enfim, há, que eu percebo, uma grande convergência nesse aspecto, de mudar as práticas políticas, de mudança das práticas políticas, no intuito a beneficiar o povo. Através, logicamente que eu sempre friso isso, da formação, do preparo, para cada dia, caso essas lideranças, esses bolsistas consigam, enfim, assumir vagas no Legislativo, enfim, que é o foco do Renova, nesse primeiro momento, as vagas do Legislativo,
que possam trabalhar os seus mandatos de acordo com 4 pilares, né, que são a base do Renova. A integridade, a transparência integral do mandato, né, que tem que ser aberto, tem que ser publicizado, todos o que é gasto, enfim, tudo. A transparência com a gestão dos recursos públicos recebidos e também a permanência no mandato. Todos os bolsistas do Renova têm esse compromisso, né, tem esse termo, que são os pilares, vamos dizer, as cláusulas pétreas do Renova, que assim, eles devem permanecer caso sejam eleitos no mandato até o fim. E você disse sobre os bolsistas do Renova, você é um bolsista, correto? Isso, sou um bolsista. Como que funciona o sistema de bolsas de lá? Então, o sistema de bolsas ele é pago, né, para todos aqueles que disseram que necessitariam das bolsas, que são as maiorias das lideranças, porque muitos precisam ter esse foco direto, né, na política, e para ter essa preparação específica, eles precisam abdicar das suas vidas, né? Então precisam sair do emprego, porque os módulos de formação são muito intensos. Agora a gente está no módulo de formação. Eu estou tendo aqui aula agora desde quarta-feira, né, nesses 3 dias, todo mundo de todos os estados vem para São Paulo, e a gente passou, esse é o segundo módulo, a gente passou pelo primeiro módulo lá em janeiro, e aí foram 15 dias consecutivos, intensos, final de semana, feriado, dia 25, né, aniversário de São Paulo, e a gente estava nessa intensidade. Então, por isso que é importante a bolsa, para que as pessoas se dediquem a isso. E como que funciona o pagamento dessas bolsas? Elas são divididas, né, para cada bolsista de acordo com o custo de vida estimado, de acordo com a PNAD, em cada estado da federação. Então, por exemplo, eu em São Paulo recebo o teto porque aqui é o estado com maior custo de vida. Algumas outras pessoas do Rio Grande do Sul, né, do Rio de Janeiro, talvez do Maranhão, do Ceará, têm um custo de vida um pouco mais baixo e isso é calculado proporcionalmente e pago a esses bolsistas de acordo com a PNAD. Bom, o papo tá bom, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o papo.com. Estamos de volta com o Papo.com, com o presidente da Juventude Socialista do PDT, Gabriel Cassiano. Gabriel, vou fazer uma pergunta mais pessoal agora. Você pensa um dia chegar na presidência da República? Pergunta interessante. Claro que toda vez que a gente entra na política, a gente tem sonhos, né? O que me motiva sempre dos meus dias, com certeza, é trabalhar para o povo, pelo povo, seguindo os passos que são corriqueiros na política. Então, começar no legislativo, começar legislando em causas, né, regionais, enfim. E sucessivamente a gente ia avançando. Mas eu confesso que desde criança, é uma coisa até engraçada assim, eu sempre tive um sonho de presidir o Brasil. É uma meta ambiciosa, né? Geralmente as pessoas do colégio às vezes querem ser astronautas, né? Bombeiro, não sei, uma coisa que... Mas eu, por gostar muito de política desde cedo, eu sempre tive essa questão aí de querer ser presidente do Brasil. Vamos ver, tô aí, tô na luta, tô batalhando pelo povo, tô buscando me formar, buscando me capacitar para servir, eventualmente, para servir com qualidade, para prestar um serviço de qualidade para o povo. Porque a política é isso, é uma prestação de serviço para a sociedade que te confere um mandato. A gente tem que ter responsabilidade com boas práticas políticas, com a renovação e principalmente com o interesse público. Então, se um dia eu puder servir o país, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Bom, agora vamos assistir uma reportagem feita por Thalita Filippo na Câmara Municipal de São Paulo. Existe no Brasil cerca de 56 mil vereadores na Câmara Municipal. 55 são da cidade de São Paulo.
Um candidato a vereador não pode prometer criar leis que interfiram no Estado. O vereador representa a população do seu município. A sua função é propor, mobilizar, votar em leis municipais, fiscalizar as contas e ações dos prefeitos. Na frente da Câmara Municipal, ouvimos o que a população pensa a respeito. Eles que nos representam aqui na Câmara Municipal. E é muito importante que os munícipes participem da vida pública, não só cobrando, exigindo, mas participando. A renovação ela é necessária, né? Mas ela não pode ser uma renovação em cima de uma perspectiva de uma elite econômica que quer colocar jovens brancos de classe média para renovar a política. Bom, Gabriel, quando a gente fala em renovação, a gente não fala só no campo ideológico, né? A gente sabe que o número de negros e mulheres em cargos políticos aqui no Brasil é muito pequeno, beira 10% cada. O Renova pensa nisso? Pensa bastante. Tanto que ele tem um compromisso com a participação de negros, de mulheres, de LGBTs, que ele não conseguiu fazer isso de uma certa forma, botar assim 50% efetivamente, uma paridade realmente igual, por conta inclusive do número de inscrições. Parece que de inscritos, se eu não me engano aqui de cabeça, foram acho que cerca de 70% homens nos inscritos. Eles ainda conseguiram peneirar assim para que eles conseguissem no mínimo uma participação de 35% de mulheres, de 20% de negros, enfim. Essa é uma questão fundamental, foi muito bem colocado aí na reportagem por o último homem que falou, porque é uma questão que não é uma mera, né, uma mera fala, uma mera revolta, é uma coisa efetiva. O Brasil, se quer ter compromisso com a renovação, é preciso ter um compromisso com a integração social. A participação de negros, né, de pessoas da periferia, da cidade, dos interiores, enfim, é uma questão que tem que acontecer o mais rápido possível. É preciso que essas pessoas tenham oportunidade de participação política. A gente teve um caso ontem, né, mesmo, de uma vereadora no Rio de Janeiro que foi assassinada, né, que veio da Maré, que pautava justamente as agressões, né, das milícias, da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra essas populações. Então é uma coisa efetiva. Imagina uma negra, pobre, periférica, da Maré, do Complexo da Maré, que chega a vereadora e é assassinada por um miliciano. Isso é um absurdo. É preciso ter compromisso real, de fato, com esse tipo de renovação. Concordo integralmente com o que foi falado. E a população, ela tem acesso às discussões, palestras que vocês têm diariamente no Renova? Ainda não, porque está sendo tudo filmado. Mas o objetivo é que tudo que foi filmado, todas as palestras, todas as aulas, sejam disponibilizados na internet, numa plataforma, gratuitamente após o término das formações. Agora falando um pouco sobre as eleições agora 2018. A gente lê no site do Renova que vocês não são um partido, certo? Sim. Mas muitos de vocês são filiados a algum partido. Você, no caso, é filiado ao PDT. Isso atrapalha nas discussões políticas ou é bom porque opiniões divergentes chegam a uma conclusão mais diversificada, por exemplo? A princípio tem sido muito bom. Até agora ninguém saiu na mão, ninguém se bateu e justamente o objetivo não é esse. O objetivo é você ter uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de ideologias, de visões de país, de visões de economia política, de modelos econômicos, de visões de participação do Estado, de como o Estado deve atuar, de como o mercado deve atuar. A princípio, a gente tem tido um debate muito bom, de certa forma, com oposições de ideias, mas que tenham o compromisso com o fim dessa polarização, dessa coisa mesquinha que se tornou o Brasil, essa divisão entre coxinhas e mortadelas, uma coisa ridícula. O Brasil é muito maior do que isso. Então, a gente lá tem um compromisso em debater ideias, mesmo que divergentes, para chegar em sensos comuns, que são, no meu ver e no entender de muitos dos bolsistas, uma questão prática. No fundo, todo mundo se une em prol do país. Bom, e da renovação. Muito bem. O Papo.com vai chegando ao fim. Vou abrir um espaço aqui rapidinho para você se despedir, agradecer já pela sua presença. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço o convite de todos aí do jornalismo do Mackenzie, a oportunidade de falar de política para os jovens. E a mensagem que eu deixo aqui é que participem politicamente.
não tem nenhuma outra maneira de se resolver os problemas de uma sociedade a não ser pela política. Os políticos, os que estão aí, né, os políticos tradicionais, fazem mal feito ou bem feito, deixam de fazer ou fazem. Mas é preciso, então, quem tem compromisso com a renovação, quem tem compromisso com a mudança de fato do país, se dedique. Não precisa ser um político, não precisa querer se tornar um político, mas participe, fique antenado nas discussões, nos projetos para o país, nas discussões do que está acontecendo nas câmaras, nas assembleias, enfim, nas prefeituras, nos governos. E é preciso mudar a política participando. E a participação hoje com a internet fica muito mais fácil. Então essa é a mensagem que eu deixo e agradeço de novo o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Então o Papo.com fica por aqui. Até uma próxima edição.